Nação flamenguista, a mídia discutindo a atuação do Flamengo aí contra o Internacional, né? Muitos fazendo vários elogios. Claro, pessoal, a gente sabe do potencial do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo pode jogar bem mais do que jogou, a gente sabe que o Flamengo é favorito. Foi importante essa vitória porque traz mais confiança, né? Eu acho que os jogadores, aos poucos, principalmente aqueles que vão chegando, vão se adaptando, vão criando mais ritmo de jogo, né? E a expectativa é que daqui a um mês, no máximo, esses caras aí estejam 100%. Mas claro, pessoal, a mídia é bem clara aí, né? O Flamengo é favorito, o Flamengo leva uma vantagem. Se o Flamengo tivesse perdido, não tinha nada decidido, como o Flamengo fez com o Atlético Mineiro. Mas só que o Flamengo, quando joga com a vantagem, o Internacional vai ter que partir para cima, o Flamengo vai ser muito perigoso nesse jogo aí, né? Da Libertadores. É claro, tem um jogo aí, no domingo, né, do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Internacional. Vai ser uma sequência aí de 3 jogos, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente vai ter um espelho aí, como é que vai ser o jogo da quarta-feira, né? Esperamos uma boa vitória, né? O que será que a mídia achou? O Flamengo jogou bem, jogou mal? Sem sombra de dúvida, Pascoal mais uma vez representando, né? Crédito do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. Plata da mesma forma, e o Felipe Luiz começou a mexer. Botou o Cebolinha, botou o Carrascal, botou o garoto, o Everton Araújo, para segurar mais o meio, fortalecer o meio, e aí coloca o Pedro, mas ele trocou muito por posição, ele não fez nenhuma alteração tentando mudar a dinâmica do jogo, a não ser o Carrascal, que é mais meia do que o Plata, mas não surtiu efeito porque o Carrascal está chegando, entrosando, buscando ainda conhecer, fica mais difícil. Agora, esse copo cheio, copo vazio, acho que está todo mundo pensando com copo cheio. O Flamengo tem a vantagem, não pode descartar, vai para lá para jogar por um empate, não é a característica do Flamengo. E o Inter vai ter que se expor, que também não é muito a sua característica, mas vai ter que ir para o jogo, precisa pelo menos vencer com um gol de diferença para levar para os pênaltis. Mas ficou uma decisão em aberto espetacular e maravilhosa. Com certeza o Beira-Rio vai estar lotadíssimo, como estava o Maracanã, Felipe. Zé? Não, o Flamengo tem tido esse problema, né? No segundo tempo, especialmente, ele cai bastante de ritmo. Só para trazer alguns números aqui, para a gente ver o tamanho de diferença. No primeiro tempo, sim, foram 73% de posse de bola contra 27%. Realmente, o Flamengo amassou o Internacional, não deixava o Inter sair. O Alan Patrick com dificuldades ali, o Ricardo Matias também tentando encontrar posicionamento. O meio-campo do Inter com dificuldades para marcar. O Zinho, por favor, Zinho, me ajuda aí, porque na televisão nem sempre a gente consegue ver todas as movimentações, por mais que a gente tente ali, mas no campo é bem melhor. E o Flamengo tinha uma variação muitas vezes, não sei se o Alan entrava para fazer, no começo o Alan entrava para fazer um terceiro zagueiro, né? Jogava entre os dois, aí ficava o Jorginho, e aí depois, do meio para frente, você tinha um posicionamento que tanto o Luiz como acho que o Plata fechavam, né? E os dois laterais subiam. Então, assim, muita gente no campo adversário. E aí preenchia os espaços e o Flamengo sempre conseguia criar superioridade numérica. No segundo tempo já teve essa dificuldade. E aí, durante o próprio primeiro tempo, ele mudou, né? Ele trouxe os 2 volantes e segurava o Alessandro pelo lado esquerdo. Não era isso, Zinho? Como um terceiro zagueiro? Mesmo no primeiro tempo, ele mudou, né? Então, assim, tinha... Teve o problema com o Royal, né, Zé? Que ele logo no início do jogo, ele divide ali, aí pega na ponta do pé, ele começa a sentir, e depois tem uma entrada muito forte do Wesley, que dá um pisão, e aí completa ali o problema no tornozelo. Eu só achei que ele acabou jogando aquele tempo todo ali com limitações. Então, o Flamengo fez isso que você falou. O Alexandre teve que segurar um pouquinho mais também. O próprio Jorginho teve que segurar um pouquinho mais, porque o Inter, como você falou, os 2 jogadores de lado, o Wesley e o Tabata, eles voltavam muito para recompor, para ajudar na marcação, e aí não tinha aquela velocidade para fazer o contra-ataque. E o Alan Patrick não fez um bom primeiro tempo, o garoto Ricardo Matias ficou isolado sozinho. Aí o Inter não criou mesmo no primeiro tempo. E só para ter uma ideia, né? Em termos de passes, né? O Flamengo teve 333 passes e o Internacional 122. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, 317 contra 212.
Né? Então você vê a diferença. No primeiro tempo foram... Olha o suporte também. Então. O que me chama muito atenção, olha os escanteios. Primeiro tempo 4-0 Flamengo, segundo 5-0 Inter. Então, mas o que eu chamei a atenção é sobre esse controle de jogo do Flamengo muitas vezes, né? O Flamengo controla o jogo, mas não cria tantas chances. Você vê, o Flamengo teve uma intensidade de jogo, ele controlou o jogo no primeiro tempo, mas ele criou 2 oportunidades. Uma de cabeceio e a outra do Luiz Araújo, que o Rocha fez uma grande defesa. Mas assim, no todo, se você analisar pelo tamanho do volume de jogo, né? Porque o Flamengo ficou em cima, não deixou o Inter respirar. O Flamengo poderia ter criado mais oportunidades. Aí eu ia falar, né? Ele estava suspenso, porque ele tomou um cartãozinho amarelo, mas quanta falta faz o Arrascaeta, que é o cara que pensa o jogo. Porque assim, o Plata, ele jogava muito ali, ele saía muito para poder fazer a função ali no meio campo, só que não tem nenhum jogador que trabalha num espaço curto. E o Flamengo sente falta disso. Aí por isso que eu falei do Felipe, para poder encontrar isso. O Carrascal entrou. O Carrascal entrou ontem, mas assim, vai demorar um certo tempo. E é um outro jogador, já deu para ver que é um outro tipo de jogador. Precisa ver como o Felipe vai fazer essa inserção, né? Como ele vai entrar nessa equipe, quais são os movimentos, quais serão os movimentos que ele vai fazer, para justamente porque ele não quis assumir isso, né, Zinho? O Carrascal não quis assumir essa responsabilidade na sua apresentação. Mas é lógico que ele foi contratado para justamente suprir a ausência do Arrascaeta. Precisa de um jogador que pensa um pouco mais o jogo. E aí, quem sabe, talvez o Flamengo entenda isso. Eu acho assim, nós estamos vendo vários jogos de intensidade muito alta. Quase todos os times, eles não conseguem jogar 90 minutos com o mesmo ritmo. E aí entra o Felipe também, desenvolver talvez estratégias. Vamos jogar 20, 25 minutos, pressionamos, não conseguimos, recuar um pouquinho, entrega a bola para o adversário e vamos nos posicionar para jogar no contra-ataque, porque o time do Flamengo também tem velocidade para jogar no contra-ataque. Tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, Plata. Olha a quantidade de jogadores que podem puxar contra-ataque. Samuel Lino, para puxar velocidade. Nem sempre você precisa colocar esses caras. Nem sempre Matheus Gonçalves. Isso. Escolhe. Então, nem sempre você precisa colocar esses caras para jogar 90 minutos pressionando o adversário, porque eles não vão conseguir. Então, vem cá, jogamos 25, não conseguimos, vamos recuar um pouquinho, vamos respirar um pouco, entrega a bola para o adversário. Eu vou usar um pouco o que o Simeone me falava durante o jogo, durante os treinos. Eu falava assim, Tcholo, como é que faz, né? Porque você toma porrada, de repente você vai lá e atropela o cara, né? Ele fala assim, não, sabe o que passa? Deixa eu me dar a primeira patada, a segunda, quando está grandão assim, pensa que é o chefe, eu vou lá e mato. Só um exemplo, né? Às vezes o Flamengo, todo mundo já está vendo que o Flamengo vai pressionar, vai conseguir. Então os caras já recuam, já ficam como o Inter foi ontem. Ficou esperando o Flamengo posicionado, recua todo mundo, deixa só um cara ali na frente. O Flamengo muitas vezes não consegue encontrar os espaços. Tem a bola nos pés, mas não consegue encontrar os espaços. Talvez o Abel faz muito isso. Recua um pouquinho, entrega a bola para o time adversário, deixa o time adversário ganhar confiança. Não, vamos jogar. De repente você pega uma bola, contra-ataque, 1-0. Aí você abre o jogo. Então assim, são várias estratégias que você pode utilizar ao longo do jogo. Nem sempre você é obrigado a fazer a mesma coisa durante 90 minutos. E nós vimos ontem, quando entraram os jogadores, primeiro acho que demorou um pouquinho para entrar, com 22, 25 minutos, né? Eles entraram com 72 e depois o Everton aos 86, alguma coisa assim. Demorou muito. E nem sempre tem as mesmas características, e os caras não vão conseguir fazer. Então cabe ao Felipe entender isso, porque o Felipe é jogador e é uma pessoa muito inteligente, de variar as estratégias e a forma de jogar, para surpreender o adversário também. Eu acho que vai acontecer justamente isso aí que Zé Elias está falando, no jogo de Minas, né? No jogo do Rio Grande do Sul, pelo segundo jogo da Libertadores, né? O Flamengo vai recuar um pouquinho e vai deixar o Inter tentar atacar e vai sair rápido no contra-ataque, né? Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Tá perigoso, né? Por isso que eu digo, né? Às vezes eles estão achando que pode, tomara que eles fiquem achando que pode ganhar do Flamengo. O Flamengo vai lá e ganha dele de novo, dentro da casa deles. Sim, a gente tem a semana que vem o jogo da volta, 1-0 Flamengo na ida, o Beira-Rio vai pulsar na semana que vem. Assim como já temos imagens, Fabricião, temos imagens, é da Arena MRV. Pois é, pessoal, é como eu disse, né? Talvez o Atlético
o Atlético não, o Internacional, né? Esteja com o pensamento que realmente dá para ganhar do Flamengo. E tomara que ele esteja com esse pensamento, né? Tomara que ele esteja com esse pensamento aí. Que dá para ganhar do Flamengo, que vão vir para cima. Tomara que ele esteja com esse pensamento. Mas eu acho que o Flamengo tem condições de fazer um grande jogo, né? Não, o Flamengo vai fazer no mínimo 2 grandes jogos contra o Internacional, né? É porque joga no domingo, né? Contra o Internacional. E depois joga na quarta, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo tem, para mim, grandes possibilidades de fazer um grande jogo aí contra o Internacional. Não, né? Para mim vai fazer 3 grandes jogos. Já fez um e ainda pode fazer mais, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né, pessoal? É isso que a gente espera. Sei que o Flamengo ainda tá numa crescente. Eu sei que o Flamengo, queira ou não queira, ainda tá em evolução. O Flamengo tá podemos dizer, o Flamengo trouxe vários jogadores, né? Vários jogadores do Flamengo ainda estão se adaptando, né? Principalmente os reforços, né, pessoal? Então, sem sombra de dúvida, a gente espera que aos poucos, né? Aos poucos, o time do Flamengo vá, como é que a gente possa dizer? Vai ganhando liga, né? Vai ganhando mais casca, né? Eu concordo plenamente aí com o Zil, né? Inclusive, eu acho que nesse jogo do Flamengo contra o Internacional, o segundo jogo da Libertadores, eu tenho quase certeza que vai acontecer isso, né? O Flamengo vai entregar um pouco a bola, vai se retrair, a verdade é essa, vai se retrair e vai partir no contra-ataque. Aí você imagina aí, né? Um contra-ataque puxado por Samuel Lino, Bruno Henrique. Quem mais? Gonzalo Plata, Arrascaeta que tá de volta. Pois é, Arrascaeta tá de volta, né, pessoal? Então, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer um grande jogo, né? Com certeza. Que vai se classificar eu não tenho, né? Mas que vai fazer um grande jogo pra mim, eu não tenho nenhuma dúvida, não. E a gente espera, né, que faça um grande jogo. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo era pra ter ganhado com mais diferença, né, esse jogo aí contra o Internacional. Não, pessoal, não vejo isso, não. Eu acho que o importante é ganhar. É ruim quando você perde, né? Se você perder e pra correr atrás do resultado, aí, pessoal, sem sombra de dúvida, aí fica complicado, né? Mas perder faz parte, né? Claro, sempre faz parte. Mas você não pode perder. Segunda partida, você precisar do resultado e correr atrás, né? Como foi o caso do Flamengo, né? Contra o Atlético Mineiro, né? Teve que correr atrás do placar no segundo jogo. Venceu. Então, é verdade, venceu. Mas a gente sabe que é complicado, né? E a gente espera uma vitória aí contra o Internacional para não correr risco, né? Não ter nenhuma dúvida, né? Para mim, o Flamengo é favorito, mas tem que demonstrar dentro de campo, né, pessoal? Tem que demonstrar dentro de campo. A gente espera que o Flamengo faça isso, né? Com a volta de Arrascaeta, é um jogador importante, é um jogador que o torcedor flamenguista sabe que ele pode fazer um grande jogo. Então, eu não tenho muita discussão. Vai fazer um grande jogo, para mim o Flamengo vai construir uma boa vitória e a gente espera que do final que saia, né? Que saia com a vaga de classificação, né? Acho que é importante, uma boa atuação, mas principalmente, pessoal, importante a classificação. Não adianta você fazer um grande jogo e não conseguir a classificação. O que é que adianta? Não adianta nada. É melhor fazer um jogo, péssimo jogo, mas sair com a classificação, né? Mas eu acho que não. Acho que o Flamengo vai fazer um grande jogo e vai sair com a classificação. Isso aí, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. E tomara, né? Tomara que quarta-feira à noite, primeiro no domingo, né? Uma vitória. E na quarta-feira à noite a gente esteja comemorando a classificação do Flamengo aí para as quartas de finais da Libertadores, né?
Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Mas antes eu peço para você se inscrever aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.